Olá a todos, como estão? Eu estou bem. Daqui é o vosso colega, o vosso amigo e professor Ivandro Buila. Hoje teremos uma visão geral sobre esta ciência que tanto nós aqui mencionamos, a linguística. Sem mais delongas, vamos àquilo que nos interessa. O que vai ser então a linguística? A linguística é um campo das ciências humanas que se dedica ao estudo da linguagem humana e suas manifestações. Esse estudo terá maior enfoque na língua, ou seja, na língua oral, pois alguns linguistas contemporâneos vão considerar a manifestação oral muito mais importante do que a manifestação escrita, pois essa parte, essa manifestação oral é característico dos seres humanos, é uma característica universal dos seres humanos, e esse não é o caso da escrita, até porque existem muitas culturas que nem possuem uma escrita convencional. Como pai da linguística é considerado o suíço Fernand Saussure, por este ser o primeiro a delimitar o objetivo e os métodos de estudo da linguística, e com isso tornar a linguística uma ciência autônoma. Portanto, entre 1906 e 1910, Fernand Saussure ministra 3 cursos sobre a linguística na Universidade de Genebra. Em 1916, neste caso 3 anos após a sua morte, 2 de seus discípulos, Charles Bailey e Albert Schweitzer, com a colaboração de Albert Riedlinger, compilaram as anotações desses cursos e editaram a famosa obra Curso de Linguística Geral. Este livro que foi o livro seminal da ciência linguística. Neste trabalho, o mestre genebrino desenvolve conceitos fundamentais que deram impulso à linguística para esta se tornar um campo autônomo e interessante nos estudos das ciências humanas. Neste curso, encontramos, por exemplo, as dicotomias saussurianas, isto é, língua versus fala, sincronia versus diacronia, sintagma versus paradigma, significante versus significado, a teoria do valor, entre outros. Temas esses que vão merecer uma aula aqui no nosso canal. Digamos vão, porque o nosso objetivo hoje é apenas trazer uma visão geral sobre a linguística. Mas, enquanto isso não acontece, convido-te a se inscrever no canal, ativar o sino para que quando nós publicarmos vídeo desses interesses, você possa receber notificação e estar a par de todas as novidades que nós vamos disponibilizar aqui no canal. Entretanto, vale mencionar aqui as correntes principais da linguística, no caso o estruturalismo, desenvolvido pelo mestre genebrino Fernand Saussure, o generativismo, desenvolvido por Noam Chomsky, que vai ser o pai da gramática generativa, e, por último, o funcionalismo, cujas principais ideias surgiram a partir do pensamento de diversos linguistas da Escola de Praga, e no qual nós encontramos teorizadores expoentes ou os maiores representantes desta escola, o Roman Jakobson, o Nikolai Trubetskoy e o linguista Wilhelm Matthäus. E em relação a essas correntes principais da linguística, é também o interesse da nossa parte produzir vídeo que fale sobre essas correntes. Então, para você estar a par dessas matérias, sabe o que tem a fazer? É só se inscrever no nosso canal, ative o sino, dê o seu contributo com seu comentário, o seu gosto, para que mais pessoas possam ter alcance dessas aulas, a fim de que juntos possamos ser mais fortes e pudermos aprender com críticas e com algum subsídio da vossa parte. Entretanto, a linguística, sendo agora uma ciência autônoma para estudar a língua, sendo ela multifaceta, por exemplo, sabemos que a língua possui som, as palavras possuem som. Esses sons possuem propriedades, são produzidos, propagados e percebidos. Ela possui também estrutura,
e a própria língua relaciona-se com o meio exterior. A linguística, então, possui diversas áreas para estudar cada uma dessas faces da língua. Então, quais são essas áreas que a linguística dispõe para estudar as diversas faces que a língua apresenta? Eu vou mencionar aqui as áreas principais da linguística e que são muito estudadas por nós, né? As principais áreas. Primeiro eu tenho a fonética. Ela vai se dedicar ao estudo das propriedades físicas e articulatórias dos sons da fala, isto é, ela vai estudar a produção, a propagação e percepção dos sons da fala humana. Como esses sons são produzidos, como são propagados e como são percebidos. Esta vai ser a tarefa da fonética. E para estudar os sistemas sonoros, a linguística vai se dispor da fonologia, esta área que vai se dedicar ao estudo dos sistemas sonoros, a matéria sonora, suas implicações a nível dos significados, como esses sons significam para os falantes ou mesmo na própria língua. E depois vamos encontrar nela a sintaxe, que é a disciplina que se dedica ao estudo da forma como as palavras se combinam para formar unidades maiores, neste caso a frase, que é a unidade maior da sintaxe. Ela determina, nesse caso a sintaxe, determina as regras de combinação de palavras de forma a produzir expressões aceitáveis e compreensíveis numa dada língua. Depois vemos a morfologia, que vai se dedicar ao estudo da estrutura interna das palavras e os processos morfológicos de formação de novas palavras. Para estudar o conjunto de todas as palavras possíveis de uma língua, desde as que deixaram de ser usadas às que continuam em uso, ela vai dispor-se da lexicologia. Depois vamos ver também a semântica, que é uma área muito famosa nos estudos linguísticos. A semântica que vai estudar os significados dessas palavras. Sabemos que as palavras possuem significados, as frases, os textos possuem significados. Então a semântica vai se dedicar ao estudo dos significados das palavras, das frases e dos textos. E por último, nós temos a pragmática. A pragmática que vai se dedicar ao estudo da língua do ponto de vista dos usos e dos princípios que os regulam. Ainda há algumas áreas, né? Mas essas áreas são resultados da fusão de outras ciências humanas com a linguística, como a sociolinguística, que resulta da fusão da linguística com a sociologia ou a antropologia. Também vemos a psicolinguística, que resulta da fusão da linguística com a psicologia. Ela vai buscar fundamentos na psicologia, na linguística, para explicar o funcionamento da linguagem humana. E existem tantas outras divisões feitas na linguística, tendo em conta as diferentes perspectivas. No caso, temos ainda a linguística teórica, né, que tem uma visão mais geral, tem como objetivo a descrição e a explicação do funcionamento dos sistemas linguísticos, né? No caso, vamos encontrar as áreas que nós já mencionamos. E temos também a linguística aplicada, que se volta ao modo como esses conceitos podem ser utilizados para fins práticos, como aprimorar o ensino, especialmente o ensino de línguas maternas e de outros estatutos, né? A tradução, por exemplo, também se enquadra na linguística aplicada, e o uso de evidências linguísticas em processos judiciais, no caso da linguística forense. Nessa mesma área também vamos encontrar todas essas sub-áreas que nós já citamos, só que aqui vai ser mais voltado para fins práticos. E por último, nós vamos encontrar a linguística histórica, que foi muito usada no século XIX. Ela tem por objetivo classificar as línguas do mundo de acordo com as suas afiliações, descrever o seu desenvolvimento histórico. Esta parte, linguística histórica, que é a parte da linguística também, né, ela privilegia mais o estudo comparativo histórico das línguas, preocupando-se especialmente em encontrar as suas raízes comuns e em traçar o seu desenvolvimento. No caso,
língua portuguesa, por exemplo, sabemos que ela tem raiz, possui a mesma raiz que outras línguas novilatinas, no caso do francês, o espanhol, o galego, tantas outras línguas, né, possuem uma raiz em comum. Se nós buscarmos a história da língua portuguesa, nós vamos encontrar todos os aspectos ligados a outras línguas. Mesmo se nós mergulharmos para outras línguas novilatinas, vamos encontrar características morfossintáticas em comum com a língua portuguesa. Portanto, nós temos apresentado a visão geral sobre a linguística. Espero que tenha retido alguma coisa. Deixe nos comentários as tuas sugestões, inscreva-se no canal se você gostou da nossa aula e deixe a sua reação. Muito obrigado e até a próxima.